Bom dia, pessoal. Tudo bem? O tema da aula de hoje é a proporção. A definição de proporção é bem simples. Proporção é uma igualdade entre duas razões. Então, veja aqui. Se A, B, C e D, números, sejam eles, né, diferentes de zero, dizemos que esses números, A, B, C, D, nessa ordem, formam uma proporção se A dividido por B foi igual a C dividido por D. Então, A dividido por B é igual a C dividido por D. Ou seja, aqui eu tenho uma razão, aqui eu tenho outra razão, eu estou dizendo que elas são iguais. Então, proporção é uma igualdade entre duas razões, tá? A gente pode fazer uma leitura diferente disso, da seguinte forma. A está para B, assim como C está para D. O assim como se refere ao igual, tá? E A está para B, está representando uma divisão. Bom, então, eu vou ter uma igualdade entre duas razões. Eu vou nomear os termos na diagonal. Tá? Então, por exemplo, aqui, ó, o B e C. São dois termos que estão na diagonal. Eu vou chamá-los de meios. O A e D, que é a outra diagonal, eu vou chamar de extremos. Tá? Bom, da onde pode ter surgido a ideia de chamar AD de extremos e BC de meios? É da ordem do nosso alfabeto aqui, né? O B e C estão no meio e o A e o D estão nos extremos, tá? Daqui a pouco a gente vai ver uma propriedade, tá? Chamada propriedade fundamental, que tem a ver com esses elementos da diagonal, tá? Bom, então vamos lá. Em toda proporção, o produto dos extremos, por isso que eu chamei de extremos, é igual ao produto dos meios. Assim, se A igual a B, se A sobre B igual a C sobre D, se isso é uma proporção, então A vezes D é igual a B vezes C. Parece confuso, mas não é. Primeira coisa que tem que ficar muito fixado na cabeça de vocês. Toda vez que eu aplicar essa propriedade, chamada propriedade fundamental da proporção, eu vou trocar uma igualdade entre duas razões, entre duas divisões, por uma igualdade entre dois produtos. E na prática, eu vou multiplicar esse A vezes D, que eu chamei de extremos, por isso que é o produto dos extremos, é igual B vezes C, que é o produto dos meios. Só que, geralmente, né, a maioria das vezes, as pessoas não falam que o produto dos meios é igual ao produto dos extremos. Elas falam assim, vamos multiplicar cruzado. Observe que fica uma cruzinha aqui, ok? Então, esse vezes esse igual a esse vezes esse. E aí eu deixo de ter uma igualdade entre duas razões e passo a ter uma igualdade entre dois produtos, tá? E aonde que isso vai me ajudar? Para que eu vou utilizar isso? A gente vai ver daqui a pouquinho. Antes disso, alguns exemplos. 3 sextos é igual a 4 oitavos. Isso é uma proporção? Se a resposta for sim, eu posso aplicar a propriedade fundamental e encontrar uma outra igualdade verdadeira. Só que, ao invés de eu ter uma igualdade entre duas divisões, eu vou ter uma igualdade entre dois produtos. Então, 4 vezes 6 é igual a 3 vezes 8. Isso é verdade? Bom, 3 vezes 8 é 24 e 4 vezes 6 também é 24. Então, isso sim é uma proporção. Se eu encontrasse valores distintos, isso não seria uma proporção. Na verdade, seria um absurdo, né? Já que eu estou usando o símbolo de igualdade aqui. Outro exemplo. 3 vezes 14 é igual a 6 vezes 7. Então, 6 vezes 7 é igual a 3 vezes 14. Só lembrando, tá? Que aqui eu comecei com 3 vezes 14 igual a 6 vezes 7, mas eu poderia ter começado o contrário, começado com 6 vezes 7 igual a 3 vezes 14. Já que é uma igualdade, eu posso falar que isso daqui é igual a isso, ou isso é igual a isso, tá? 3 vezes 14, 42, e 6 vezes 7 também 42. Então, isso daqui é uma forma de eu verificar se duas razões formam uma proporção, tá? Agora, vamos aplicar a propriedade fundamental aonde vai ser, onde a gente realmente vai precisar, que é resolver esse tipo de exercício aqui, ó. Eu tenho aqui uma proporção, eu tenho aqui uma letra e quero determiná-la, tá? Eu não tenho como utilizar o método que a gente ainda utilizava no início, que era tirar MMC, porque a princípio, esse ano ainda não sei tirar MMC de 24x. No ano seguinte, vocês vão aprender, tá? Bom, uma outra coisa que eu posso sempre fazer é a simplificação. 32 e 24 dá ambos para dividir por 8. Então, se eu dividir aqui por 8 e aqui por 8, eu vou ter 32 por 8, 4, 24 por 8, 3. Agora sim que eu vou aplicar a propriedade fundamental, né? 4 vezes x igual a 3 vezes 20. Tá? Então, representei aqui, 4 vezes x é 4x, 3 vezes 20 é 60. Cai numa equação que eu já estou acostumado, né, com ela. Eu quero achar x e não 4x, então 4 que está multiplicando passa por lá dividindo. Conclusão, x é igual a 15.
Um outro exemplo, aqui, ó, um pouquinho mais robusto aqui, né? Ao invés de eu ter só um x aqui, eu tenho um x mais 1 aqui, tá? Antes de tudo, se eu quiser, eu posso simplificar o 2 e o 6, dividir ambos por 2, tá? Aqui eu já apliquei direto aqui, sem simplificar. Então, ficou esse 6 multiplica o x mais 1. Como aqui eu tenho um somatório, né? Se eu tiver uma soma ou uma subtração, eu tenho que colocar parênteses, porque esse número tem que multiplicar todo mundo aqui, tá? E isso tem que ser igual esse vezes esse. Bom, aqui eu tenho que fazer aquela propriedade chamada distributiva. O 6 multiplica o x, o 6 multiplica o 1. Lembrando que aqui é um x, então 6 vezes 1 é 6, fica 6x mais 6. Do lado direito, 18 vezes 2, 36. Isso é uma equação, eu quero isolar o termo que tem x, eu quero que ele fique sozinho, então vou passar o 6 para a direita. Lembrando que 6 não soma com 6x, mas 6x pode fazer operação com 36. Ele passa para o outro lado ou para a direita com o sinal trocado, a sua operação ele estava somando, agora ele está subtraindo, 36 menos 6 dá 30, o 6 está multiplicando, passa para lá dividindo. 30 dividido por 6 é igual a 5. Eu não vou fazer essa verificação sempre, pessoal, mas se vocês estiverem fazendo uma prova, eu sugiro que faça verificação, porque é bem rápido, ó. O que seria verificar? Pega o 5, que é o valor do x, e substitui aqui, ó. Ficaria assim, ó, 5 mais 1, 6, sobre 18, igual a 2/6. Como é que eu verifico se isso aqui é essa igualdade verdadeira? 6 vezes 6 é 36, 2 vezes 18 também é 36. Ah, professor, eu simplifiquei aqui por 6, obtive aqui 1/3. Simplifiquei aqui por 2, simplifiquei aqui por 2, obtive 1/3. A igualdade verdadeira, também uma opção, tá? Então, toda vez que vocês estiverem resolvendo uma proporção e quiserem verificar se vocês acertaram, pega a resposta, substitui lá e simplifica as frações até encontrar o mesmo valor. Ou não encontrar e perceber que seu cálculo está errado. Ok? Espero que tenham entendido essa parte, porque agora eu gostaria que vocês fizessem a questão 30, da página 75 do livro 3 de vocês, letra A, B, C, D, E, pula F, G e H. Por que eu pulei a letra F? Porque na letra F vai aparecer um x vezes x. A gente não vai trabalhar com esse tipo de produto nesse momento, não. Ok? Então, tentem fazer e, após essa tentativa, assista o restante do vídeo para conferir a sua resposta. Tá? Se você ainda tiver com algum tipo de dúvida, que pode aparecer, o que você vai fazer? Assista a resposta, a resolução da letra A, tente fazer, se não conseguiu, assista a resolução da letra B, e vai fazendo assim até você conseguir fazer sozinho, ok? Então, dê o pause agora no vídeo e tente fazer. Considerando que vocês já deram pause, vamos para a resolução. Então, em todos eles, vou aplicar a propriedade fundamental, né? Produto do meio pelos extremos, ou multiplicar cruzado. E geralmente eu vou falar multiplicar cruzado. Então, aqui, eu vou colocar até um x aqui. Então, ó, o x vai multiplicar o 3 e o 6 vai multiplicar o 2. Então, vai ficar assim, ó. 3 vezes x é igual a 2 vezes 6. Ah, professor, poderia ter colocado x vezes 3? Sim, é a mesma coisa. Só que eu tenho o hábito de deixar o x, ou o número primeiro e depois a letra, tá? 3 vezes x é 3x, 6 vezes 2 é 12. O 3 está multiplicando, passa para lá dividindo. 12 dividido por 3 é 4. Nada impede vocês daqui já dar a resposta. Que número que multiplicado por 3 dá 12? É o 4. Então, você já pula essa etapa aqui, ó. Se quiser, vocês podem fazer isso, tá? Ficar atento a exercícios do tipo essa letra B. Porque eu tenho um 16 e tenho um 24. Ambos são divisíveis por 8. Então, eu posso simplificar antes de multiplicar cruzado. Facilita a minha vida, né? Agora, vamos multiplicar cruzado, ó. 2 vezes x igual a 3 vezes 4. Então, 2 vezes x é 2x, 3 vezes 4 é 12, o 2 está multiplicando, passa para lá dividindo. 12 por 2 é 6. Continuando, a letra C, eu já vou aplicar a propriedade direta, que é multiplicar. Então, vai ficar 4 vezes x igual a 2 vezes x mais 1 com parênteses, tá? Então, ó, 2 vezes x mais 1 igual a 4 vezes x. Aqui eu coloquei o 4x do lado direito, tá? Na hora que eu falei 4 vezes x primeiro. Eu, particularmente, sempre quando eu analiso a multiplicação, eu vejo aqui, ó, aqui vai dar um 2x, e aqui vai dar um 4x. Como o 4 é maior, eu prefiro que ele fique do lado esquerdo. Mas isso não faz diferença não, tá? Então, ó, 2 que multiplica x mais 1 igual a x que multiplica 4 ou 4x. Propriedade distributiva, aqui eu multiplico esse 2 com esse 1, que dá 2x, e o 2 que multiplica 1 dá 2 também. Fica 2x mais 2, o 4x vem para a esquerda, ele fica negativo, o 2 vai para a direita, fica negativo, 2x menos 4x é menos 2x. O menos 2 está multiplicando, passa para lá dividindo. Menos 2 dividido por menos 2, mais 1. Lembre-se, sinais iguais, resposta positiva. Ok? Bom, aqui eu poderia também
fazer a simplificação, ok? Só que eu não vou fazer essa simplificação, não. Eu vou multiplicar cruzado. Assim, multiplicando cruzado, eu vou ter que x vezes 117 é igual a 9 vezes 13, tá? Ou 117 vezes x. 9 vezes 13 é 117, então eu passo a ter 117, x igual a 117. O 117 está multiplicando, passo para lá dividindo. Eu obtenho 117 dividido por 117, que isso é igual a 1. Tá? Letra E, aqui vai acontecer o mesmo procedimento, vamos multiplicar cruzado. O 3 vai multiplicar o x menos 1, igual o 2 que multiplica o x mais 1. Propriedade distributiva, 3 vezes x e 3 vezes menos 1. Aqui, 2 vezes x e 2 vezes 1. Eu vou ter, ó, 3 vezes 1x, 3x. 3 vezes menos 1, menos 3. 2 vezes x, 2x. 2 vezes 1, 2. Vou organizar a minha equação. Passo 2x para o lado esquerdo, o 3 para o lado direito. Com as operações invertidas. O 3 estava negativo, passou para cá positivo. O 2 estava positivo, passou para cá negativo. 3x menos 2x é 1x. 2 mais 3 é 5. Finalizei. Tá? Aqui, o procedimento vai ser o mesmo, tá? Vou multiplicar cruzado, e aí, ó, o 12 multiplica o x igual a 4, que multiplica 2x mais 1. Lembrando que, como aqui tem uma soma, eu coloco parênteses. Professor, você colocou parênteses aqui. Foi, mas não precisava, tá? Tanto é que eu vou eliminar aqui na próxima linha, ficando 12x. 4 vezes 2x é 8x, 4 vezes 1, 4. O 8x vai passar para o lado esquerdo, eu vou subtrair 12x menos 8x, que vai dar 4x. O 4 está multiplicando, passa para lá dividindo. 4 dividido por 4 é igual a 1. Última questão, não se assustem, tá? Vou utilizar a mesma ideia. Multiplicar cruzado, eu tenho que esse x, ó, esse 7 oitavos vai multiplicar o x sobre 7, tá? Que está aqui. O 3 quartos vai multiplicar o 5 sextos, que está aqui. Eu fiz questão de colocar aqueles termos que eu vou simplificar. Observe que esse 7 aqui, ó, um no numerador e outro no denominador, ambos eu posso dividir por 7. Aqui, ó, o 3 e o 6, ambos eu posso dividir por 3. Ok? Então, aqui, ó, 7 dividido por 7 dá 1, 7 dividido por 7 dá 1. O x e o 8 permanecem. 3 dividido por 3 dá 1, 6 dividido por 3 dá 2. O 5 e o 4 permanecem. E agora eu multiplico numerador vezes numerador e denominador vezes denominador. Vai ficar 1 oitavo do lado esquerdo. E aqui vai ficar 1 vezes 5, 5. 2 vezes 4. Tem um erro aqui que é 8. Tá? Ainda bem que eu posso corrigir aqui. Então, aqui eu tenho 8 como resposta. Isso vai impactar minha resolução final, tá? Continuando. Aqui eu fiquei com 1x vezes 8, que é 8, desculpem. Aqui vai ficar 8x ao invés de 4x. E aí o 8 está multiplicando, passa para lá dividindo. Conclusão, x é igual a 5. Só um detalhe, pessoal. Quando eu cheguei aqui, ó, x sobre 8 igual a 5 sobre 8, se esse número aqui de baixo é igual a esse aqui de baixo, eu posso concluir que esse de cima é igual a esse de cima. Eu não precisava ter feito isso aqui. Eu já poderia concluir que x é igual a 5 direto. Ok? Então, toda vez que você se deparar com esse tipo de igualdade, você pode concluir isso. Tá? Bom, e aí a gente termina essa primeira parte dessa questão 30, a próxima a gente vai fazer em sala de aula, tá? É uma questão longa, mas é bom para a gente treinar bastante essa propriedade fundamental. Por fim, uma frase de Mário Sérgio Cortella: faça o teu melhor nas condições que você tem, enquanto você não tem condições melhores para fazer melhor ainda. Meu muito obrigado, tá? Tenham um ótimo dia, fiquem com Deus e até a próxima aula. Tchau, tchau, pessoal.